Bem-vindos, alunos, ao meu canal. Hoje nós vamos trabalhar com o tema de sociologia, tá? Dentro da sociologia, nós vamos trabalhar com a matéria que fica no primeiro ano do ensino médio, que é a questão do homem é um ser social e a socialização. Para trabalharmos esse tema, para abordarmos esse tema, vamos utilizar dois vídeos diferentes. Nós vamos usar o filme do Tarzan e nós vamos usar o filme O Náufrago, tá? Então vamos iniciar. Eu vou iniciar com vocês com o filme do Tarzan para trazer a reflexão. Como todos sabem, o filme Tarzan, né, a história de Tarzan, é um menino, né, que se perde na floresta, e aí tem vários motivos, ou perde o pai e a mãe, e ele, nessa floresta, ele é criado por macacos, tá? E aí, com os macacos, ele aprende a ser um macaco, ele aprende a andar como macaco, a falar e tal. No real, o ser humano, né, se fosse criado por animais, ele imitaria exatamente o que os outros animais fazem, tá? O animal que criou ele. Então, no caso aqui, o Tarzan aprende a falar, mas ele fala como um macaco. Então, nós vamos ver aqui o vídeo, ó, na parte onde ele vai aprendendo, né, como se comportar como um macaco. Vamos lá. Primeira questão. O Tarzan ele ia caindo, né? E a macaca Tex salvou ele. Primeira coisa, o homem ele é um ser social. O que significa isso? O ser humano sozinho ele não consegue sobreviver. O ser humano ele tem uma necessidade da vivência em sociedade. Então, se o homem ele está só, né, ele não consegue sobreviver. O filhote do ser humano, né, o bebê, se ele não for criado por um pai, por uma mãe, né, ou por um adulto, uma pessoa que cuide dele, ele morre, tá? Porque o ser humano ele demora muito tempo para se desenvolver. Se pegar um filhote aí de cavalo, né, um filhote de uma égua, um filhote de vaca, logo, né, no mesmo dia que eles nascem, eles já andam, então eles têm uma maior independência já desde o começo. O homem não. O homem ele leva um grande processo. A primeira vez que ele vai andar é quase 9 meses depois dele ter nascido. Então ele precisa de muito tempo para se desenvolver. E aí, nesse sentido, o ser humano ele é um ser social porque ele necessita da sociedade para sobreviver. E não só isso. O homem ele aprende, né, o bebê humano, ele aprende por imitação. Então, se você não ensinar a criança a falar, não ensinar ela a andar, não ensinar ela a pensar, ela não vai fazer. Se uma criança for se perder na floresta e não for criada por homens, ela não aprender que pode andar em 2 pés, né, a posição bípede, que é igual a gente anda, né, com o pé, ela vai andar igual os outros animais, ela vai andar com as 4 patas, né, com pé e mão, e não vai aprender a falar, não vai aprender a gesticular, ela vai aprender o que os outros animais fazem. Então, no caso aqui do vídeo, reparem como o Tarzan, né, que ele está crescendo aqui, está mostrando o crescimento dele, ele vai imitando os animais, né, ele aprende imitando os outros animais. Então, vamos lá. Vencer e o saber pra comandar, tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, 1000 perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Mesmo sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar, mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia
saber, vai mostrar a direção, mas sempre ouvindo a voz do coração. Aqui todos os seus sonhos, o que mais desejou, vai virar realidade. Você já conquistou. Então aqui vai mostra, né, até o crescimento dele. Agora ele já está grande, mas como vocês podem ver, ele para crescer, né, ele foi imitando o que os outros animais faziam ao redor dele. O ser humano, então o bebê humano, ele aprende imitando também, tá? Então o bebê, por mais que você não ensinar a pessoa, não ensinar ele a falar, não ensinar ele regras sociais, ele vai aprender observando. Então, por isso que o pessoal antigo falava assim, né, que o exemplo vale mais do que a palavra. Então, por exemplo, se você quer que a criança aprenda a jogar lixo no lixo, você tem que jogar o lixo no lixo. Se você quer que a criança aprenda a se comportar adequadamente, vamos supor, a ser educado, a agir com ética, você tem que agir com ética, você tem que agir educadamente com a criança, porque ela vai aprender aquilo que ela observa, não o que você está falando. Tá? A criança ela aprende pelo exemplo, o ser humano ele aprende imitando, ele faz aquilo que o adulto faz. Pode ver que quando a criança ela é pequena, né, ela gosta de imitar o que o pai e a mãe estão fazendo. Então, ele vê você varrendo a casa, vê você martelando alguma coisa, aí depois de um tempo você vai lá e vê a criança está martelando, a criança está tentando varrer a casa. Aí, geralmente o pai e a mãe não deixam, né? Fala, não, deixa isso aí, menino, e tal. E na verdade é o contrário, quando ele está fazendo aquilo, ele está aprendendo o que você ensinou pelo exemplo. Então, o correto é você deixar, e não só deixar, mas estimular a criança a fazer esse tipo de coisa, porque ela está desenvolvendo, né? Ela está aprendendo a se tornar um adulto, tá certo? Então, a criança, tudo aquilo que você quer que o adulto seja, né? Você tem que ensinar quando ela é criança, tá? Se você quer que um dia a criança, quando ela cresça, ela ajude você a lavar a louça, ela ajude em casa, você tem que ensinar a criança. Se você não deixar a criança ajudar, não estimular ela, quando ela ficar adolescente, ela pode até ajudar, mas sempre vai ser uma luta para você fazer ela ajudar, tá? Ela trabalhar em casa, ela fazer a tarefa dela, ela arrumar a cama, tudo você ensina quando é criança, tá? Então é isso que essa parte do vídeo vai mostrar, tá? Então vamos lá, ó. A sociedade, então, ela forma o ser humano, tá? E ela impregna tanto no ser humano que depois tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente sempre tenta reproduzir aquilo que a gente vive em sociedade. E aí agora nós vamos trabalhar com o filme do Náufrago, tá? Para quem não conhece, deixa eu aqui as partes que eu separei. Para quem não conhece, o filme do Náufrago, ele trabalha com a história, né, de um engenheiro, né? Ele trabalha numa empresa de entregas americanas, que seria tipo os Correios no Brasil, mas lá chama FedEx. E durante uma das viagens dele, ele sofre um acidente e cai numa ilha. E aí ele tenta sobreviver nessa ilha. O primeiro ato dele, então como ele vivia em sociedade, a sociedade, ela forma a gente aprende a viver, né? A nossa forma de viver é aquilo que a gente aprende em sociedade. Então, os primeiros atos dele, além de pedir ajuda, ele tenta reproduzir aquilo que ele vivia na sociedade. Então, vamos observar nesse primeiro vídeo aqui como que ele vai tentando reproduzir aquilo que ele vivia na sociedade. Uma eternidade depois. Aqui. Nessa cena do filme aqui, ele tenta se adaptar na ilha. Uma eternidade depois. Depois, né, de um tempo, igual o cara fez a brincadeira aqui, ele vai reproduzindo aquilo que ele vivia em sociedade. Então ele consegue pegar algumas entregas que as ondas vão levando, né? Porque o avião caiu no mar, então as mercadorias ficaram boiando e as ondas vão levando ali para a ilha. Ele tenta abrir, né? E ver se tem alguma ferramenta. Primeira coisa, ele reproduz aqui, ó,
uma casa. Ele tenta fazer uma casa para se proteger da chuva, tá? Outra coisa, ele vai ver o que tem aqui que ele pode usar como ferramenta. Então vamos lá. Aqui. O Chuck Noland, né, que é o do filme aqui, ele, que é o protagonista, ele sabe, né, ele procurou a água na ilha e não conseguiu achar. Ele está com muita sede, ele sabe que a água do mar não pode beber, que a água de coco ele pode beber. Mas como ele sabe disso? E aí? Como será que ele sabe disso? Ele sabe justamente porque ele aprendeu em sociedade. Então, aqueles conhecimentos da sociedade vão ajudar ele a sobreviver agora. Ele aprendeu lá, então, que ele estudou, né, que a água do coco ela poderia servir, ela substitui, né, a água doce. Então, como ele não conseguia encontrar água doce, a água dos rios ali para tomar, ele vai tentar abrir o coco. Só que, logicamente, né, ele não consegue, como vocês estão vendo, sem uma ferramenta. E aí, por fim, depois de tanto tentar, ele utiliza uma pedra como ferramenta, né? Desculpa, o vídeo cortou. Essa pedra ele consegue rasgar o coco e aí ele consegue tomar água. Então, essa ideia de utilizar ferramentas, de utilizar recursos como ferramentas, também é uma coisa que ele aprendeu em sociedade. Tudo isso a gente aprende, né, num processo chamado socialização, tá? Esse processo que eu estou falando para vocês, do ser humano olhar e aprender, se chama socialização, tá? Então, com a sociedade, a gente aprende a ser um ser humano. Por que aprende assim? Não é assim, eu nasci ser humano. Beleza, você nasceu. Agora, como se comportar como ser humano, isso é aprendido, tá? Se você não ensinar a criança a se comportar, se você não ensinar a criança as regras sociais, se você não ensinar a criança a ser honesto, se você não ensinar a criança a não mentir, né, a ser solidário, a ter empatia com os outros, ela não vai aprender, tá? Isso. Ela pode aprender observando você, observando o pai, a mãe, as pessoas do convívio dela. Mas se ela não tiver ninguém para observar, ficar lá solta numa floresta, ela não vai aprender, tá? Vamos lá, continuando. Ó, outra coisa que ele faz. Como os pés dele estavam acostumados a utilizar sapatos, ele tenta improvisar também alguns sapatos, porque o pé dele não estava preparado para pisar na natureza. Também devido àquele conhecimento que ele tinha em sociedade, tá? Então, esse conhecimento que ele traz consigo, a gente chama de socialização primária, que é aquele conhecimento que a gente aprende base do pai e da mãe, tá? Aquilo que vem da família, geralmente dos familiares, pai, mãe, as pessoas mais próximas, tá? É esse conhecimento primário que vai ajudar ele a sobreviver, tá certo? Quando ele encontra um amigo dele, né, um cadáver de um amigo dele que tinha morrido, né, ele encontra na ilha, o que ele vai fazer? Ele pega esse homem e ele enterra. Também referência àquilo que ele viu em sociedade. Aqui. Albert Miller, 1950-1995. Procurando água. Repare, ele vai passando por um processo que cada vez ele vai ficando mais adaptado à vivência ali na ilha. Ó. Agora ele tenta fazer fogo. Também utilizando o conhecimento que ele teve lá na socialização primária, que era naquilo que ele aprendeu com a família, com a escola.
Aí, a, a primeira aprendizagem, né, o básico para se viver em sociedade, que a gente aprende com os familiares, que é a socialização primária, né, ela é aquela inicial, aquela que a criança geralmente aprende. Quando a criança começa a frequentar outros âmbitos da sociedade, como escola, trabalho, é, aí a gente já tem uma segunda socialização que a gente chama de socialização secundária. E todo ser humano ele passa por essa socialização secundária, tá certo? Por exemplo, quando você entra num trabalho novo, a pessoa tem que te ensinar o que, que você tem que fazer naquele trabalho. Então, isso a gente chama de socialização secundária, que é a aprendizagem. E aí, geralmente, você observa a pessoa mais velha, quem já tem mais experiência no trabalho do que você, a trabalhar. Então, o cara, o encarregado, fala assim: ó, vem aqui, você tem que fazer desse jeito, tem que lavar assim. Ele vai explicando e dando um exemplo para você. Então, reforçando ainda a ideia de que o ser humano ele aprende pelo exemplo, tá certo? Então, aos poucos, ele vai se adaptando a esse ambiente. Ele consegue criar, né, o fogo. Em determinado momento, ele machuca a mão e ele marca a bola. Né? Ele pega a bola com raiva e joga a bola longe. Só que ele vê que essa bola ela fica como parecendo um ser humano. E aí ele faz os olhinhos, a boquinha, né, o nariz, olha lá. Uma hora depois. E aí forma um rosto. Ele faz o fogo, comemora. É o dobro do tamanho do Texas. Ele faz uma conta para saber aonde mais ou menos ele está. Talvez nunca achem a gente. Aqui. Talvez nunca achem a gente. Ele está conversando com essa bola aqui, que ele dá o nome de Wilson, como se ela fosse um ser humano. Nessa parte aqui, a gente tem aquela amostra daquela ideia de que o homem é um ser social. Porque não só o ser humano precisa da sociedade para se desenvolver, né, para crescer, para aprender, como também o homem ele sente falta da sociedade quando ele está fora. Então aqui ele está sentindo saudade, ele está sentindo solidão. E aí, para ocupar aquela solidão, para ele não entrar em depressão, ele cria um ente imaginário, um amigo imaginário, que é essa bola, que é esse Wilson, e ele conversa com o Wilson como se o Wilson fosse um ser real. Então, com o tempo, ele se adapta à aquela vivência, e aí ele fica muito adaptado e ele forma uma sociedade com esse Wilson, tá? Eu vou colocar... Cala a boca! Não é há muito tempo. Ó. E a gente vive e morre pelo relógio, não é? Não vamos cometer o pecado de perder o controle. Ela caiu! Do que ficar aqui e morrer nessa... Boca. De qualquer forma, eu prefiro... Então, o Chuck Noland, né? Ele encontra algumas coisas que dá para usar para construir um barco, ele constrói. Só que ele está com medo de sair para o mar, né, com esse barco aí que ele vai montar e morrer no mar. E aí ele está conversando com o Wilson, né, que é o colega dele, para ver o que ele faz ou não. Então vamos lá. Olha como ele conversa como se fosse um ser humano. Ó. me arriscar lá fora, no mar, do que ficar aqui e morrer nessa droga dessa ilha, passando o resto da minha vida falando com uma porcaria de uma bola de vôlei! 12 segundos depois. Wilson! Ele joga a bola para fora e fica com medo do mar levar a bola embora, que é o amigo dele, né? E aí ele sai atrás como se fosse um ser humano. Olha, ele chora, olha só. Wilson! Wilson! Oh, Wilson! Você está aí? Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Está bem, está bem. Esse é o sofrimento. Eu sei como é. Ó. Eu conheço você, eu conheço você. Então, tá tudo bem? Esse é o sofrimento do ser humano, né? Fora da sociedade.
O ser humano sente falta do outro, tá? Aqui no final, depois que ele sai, né, tem um momento que ele enfrenta uma chuva muito forte e ele perde o amigo dele, o Wilson. E repara que ele sofre um luto como se ele tivesse perdido realmente um amigo muito próximo. Cadê o Wilson? Cadê você, Wilson? Wilson! 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 Wilson, espera! E aí ele não consegue salvar. Wilson, desculpe! Desculpe, Wilson! Ele fica dias chorando porque o Will perdeu o Wilson. Então tem gente que acha engraçado e fala assim, é porque ele ficou louco. Na verdade, o Wilson foi justamente o que não deixou ele ficar louco. Porque o ser humano sozinho, ele tem a tendência, né, a sentir aquela solidão e entrar em depressão. Então, ele tendo aquele Wilson, o Wilson manteve ele, né, mesmo que seja uma sociedade ser fictícia na mente dele, manteve ele são, porque ele tinha alguém para ele conversar, para ele dividir. Então, essa é a característica do homem como ser social. O homem, ele sente falta da sociedade, ele sente falta do outro, tá? E isso fica bem expresso nesse filme aqui. Tanto a socialização, né, quanto a questão do homem como ser social, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Quem ainda não assistiu o filme, assistam, tá? O filme é bem interessante, é muito bom, muito bem feito, tá? Ele é com o Tom Hanks, ele é um ótimo ator, e que vocês vão conseguir entender e observar essas questões que eu apontei para vocês, tá certo? Tudo de bom para vocês e bons estudos.